Muito bem, amigos, é hora de fecharmos o estudo da lição número 11, a lição que falou sobre o que mais eu poderia ter feito. Uma pergunta de Deus para aqueles que podem avaliar o caráter amoroso de Deus. Você já pensou isso? Deus se coloca numa posição de que precisa da avaliação dos seres humanos, que não tem nenhuma condição de avaliar algo que é eterno. Deus no início disse, eis que tudo é muito bom. Que capacidade tem um ser humano de avaliar que aquilo que é perfeito é muito bom? Se ele somente usufrui. Foi o que Jó fez, quando Jó sentiu que a mão de Deus estava pesando sobre ele, ele questionou, ele quis saber. E Deus então perguntou, Jó, já que você está me questionando, me fala, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe em cima do que a terra está suspensa? Você conhece a profundeza do mar? Você sabe como foi criado o monstro marinho? Você sabe quem é que segura o mar até um limite? Você sabe como é que a redondeza da lua está exposta? E Jó, então, ele disse, Senhor, queira perdoar-me. Falei daquilo que eu não entendia. Então, quando agora na lição dessa semana, Deus assim planta uma vinha, nas palavras do profeta Isaías, capítulo 5, o Senhor plantou uma vinha, secou, produziu assim a vinha, deixou ela da melhor qualidade, deu a ela uma proteção, colocou nela uma torre para identificar. E ele disse, eu esperava que essa vinha desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E ele chega a perguntar, julgai entre mim e a minha vinha, o que eu fiz que eu não assim poderia ter feito, ou o que é que eu deixei de fazer para que ela se tornasse uma vinha improdutiva. Então Deus se coloca numa situação de ser julgado por seres finitos. Nós nunca conseguiremos julgar os atos de Deus, porque o que Deus faz é tudo em benefício do ser humano. As Escrituras descrevem que o diabo, esse sim, é o enganador. Esse quis manchar o nome de Deus. E ele atribui a Deus hoje tudo aquilo que é ruim. E as pessoas acreditam nisso. A atuação divina é sempre através do amor. E fez isso através da pessoa do Senhor Jesus. Trouxe a verdade para que todos conhecessem essa verdade e a recebessem de coração. Por meio da cruz, Jesus demonstrou o supremo amor de Deus, quebrando as acusações do diabo e finalmente mostrando que o reino do mal tem seus dias contados. Jesus irá destruir o mal e destruir os pecadores. Como o livro de Isaías diz assim, o Senhor, ele se levantará com indignação, como no monte de Perazim. A sua ira vai se acender como se acendeu em Gibeão, e ele vai executar um ato estranho, um ato inaudito, algo que ele nunca fez. Deus vai destruir os pecadores e o diabo para sempre. Então, o melhor de tudo é que durante o tempo em que nós estamos aguardando Jesus voltar para acabar com o mal, as obras do diabo estão sendo desfeitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa os pecados, que nos justifica diante de Deus, anulando assim o mal que estava em nós. E Ellen White diz assim que quando Deus nos justifica, Ele nos perdoa. Ele tira de nós o pecado que assim nos assinalava como assim imperfeitos. E Ele tira o pecado e Ele justifica. Ele nos torna limpos. Por isso que essa obra só Deus consegue fazer. É uma ação chamada justificação. Só Deus consegue fazer. Um turista assim que visitava uma igreja na Itália, uma igreja linda, ele percebeu que na frente da igreja, lá em cima, tinha assim a figura, ou seja, de um cordeiro, de uma ovelha em gesso, estava assim incrustada lá em cima. Ele perguntou para as pessoas, o que significa aquela imagem de uma ovelha lá em cima na igreja? E a explicação foi, quando estava construindo a igreja, a torre principal, um pedreiro caiu lá de cima do andaime e deu um grito de desespero e todo mundo correu para ajudar o amigo. Mas chegando lá embaixo, o pedreiro estava vivo, curiosamente estava vivo, sem nenhum arranhão, mas aos pés dele estava uma ovelha morta. Uma ovelha comendo a sua graminha na porta da igreja, quando o homem caiu em cima dela. E o impacto fez a ovelha morrer, mas o homem não sofreu um arranhão sequer. Ele então pediu
para os dirigentes se ele poderia colocar um cordeiro de gesso para representar que ele foi salvo pelo cordeiro. E então permitiram, foi chamada a Igreja do Cordeiro. E representa a obra de Jesus na cruz. Representa o amor de Deus pelos pecadores. Deus, em seu amor pelos seus filhos, ele fez sempre de tudo para salvá-lo. E quando ele escolheu um povo para representar o seu caráter amoroso, apesar das falhas desse povo, ele mostrou o seu glorioso amor. Ele deu nome a esse povo. Ele protegeu. Como ele diz assim, eu fiz uma vinha, eu fiz aqui uma espécie de uma plantação de uva. Eu cerquei essa plantação. Disse, essa é minha propriedade. Eu coloquei uma placa, povo de Deus, povo de Israel. Eu cerquei e eu coloquei uma sebe para que amassasse as uvas e tirasse assim um vinho bom. Mas eu esperava que esta vinha desse uvas boas. Deu uvas bravas. E Jesus recontou essa história dizendo que a vinha era o povo de Deus. E que um pai de família fez essa vinha e arrendou para os lavradores que se tornaram lavradores maus. E quando foi na época de recolher os frutos, o dono da vinha mandou os seus empregados, eles mataram os empregados, espancaram. Ele mandou outros, fizeram a mesma coisa. Então o dono da vinha disse, vou mandar meu filho, vou respeitar meu filho, é o herdeiro. E os lavradores disseram, este é o herdeiro, vamos matar e pegar a vinha para a gente. E o dono da vinha teve que mandar depois soldados para tirar aqueles lavradores maus e deu essa vinha para outras pessoas administrar. Ou seja, o povo de Israel foi rejeitado como a vinha do Senhor. E Deus colocou agora os gentios que representa a nossa classe. Nós temos então a incumbência de sermos assim os bons lavradores, de mostrarmos frutos poderosos para representar o amor de Deus. Nós vemos com isso que essa obra é do mal, a obra do mal continua querendo denegrir o nome do Senhor, continua perseguindo os filhos de Deus, continua enganando para que os filhos de Deus representem mal o amor de Deus. O inimigo e seus anjos, porém, serão destruídos no final de todas as coisas. Deus apenas está permitindo que o mal tenha um pouquinho de tempo para que ele salve mais pessoas, para que ele mostre ao universo o caráter amoroso dele em contraste com o caráter enganoso do diabo, o seu arqui-inimigo. Deus nos abençoe, possamos fazer parte da vinha do Senhor, porque um dia essa vinha, essas pessoas que representam o amor de Deus estarão no céu cantando o cântico do Cordeiro e dizendo, santo e poderoso é o nosso Deus. Que possamos nos preparar, representar a Deus para estarmos um dia entre os redimidos sobre o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, cântico de libertação e de resgate. Que Deus nos abençoe. Tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Fica com Deus.